Eu vou resumir a história do Goku desde quando ele era criança até os momentos atuais. Eu sou o René, então vambora começar. O Goku era para ser um destruidor de planetas. Grava essa informação. Antes de proteger o planeta, antes de enfrentar inimigos poderosos, antes de enfrentar deuses, ele era só um bebê, mas não qualquer bebê. Ele era um Saiyajin. Em um planeta distante, um planeta chamado Vegeta, e ali era um mundo dominado pela força, aonde o poder definia cada indivíduo. E nesse planeta nasce um guerreiro de classe baixa, fraco, sem destaque. Enquanto outros bebês já mostravam poder acima da média, Kakaroto era considerado um guerreiro de classe baixa. E para aquele mundo, um guerreiro descartável. Mas foi exatamente isso que salvou a vida dele. Porque em silêncio crescia uma grande ameaça. Frieza, o imperador do universo, que dominava planetas e controlava os Saiyajins como ferramenta. Mas um Saiyajin começou a perceber que algo estava errado. Bardock, o pai de Goku, ele começou a perceber que o fim estava próximo. E mesmo sendo um guerreiro Saiyajin, que eles tinham o costume de não ligar para a própria família, Bardock foi diferente. Ele fez algo que nenhum Saiyajin faria. Ele se importou. E por causa disso, ele acabou tomando a decisão mais importante da história: mandar o seu filho para longe, para um planeta distante chamado Terra. Sem saber, Bardock não estava só salvando seu filho, ele estava mudando o destino de todo o universo. Pouco tempo depois, o planeta Vegeta é completamente explodido. Mas antes de acontecer essa explosão, Bardock envia Goku para o planeta Terra numa nave. E essa nave ela viaja pelo espaço até chegar na Terra e é encontrada por um senhor de idade. E o nome desse senhor se chama Son Gohan. O impacto da nave tinha sido absurdo, mas a criança tinha sobrevivido. No início, o Goku era agressivo, violento, incontrolável. E esse jeito dele é exatamente como um Saiyajin deveria ser. Mas algo inesperado acontece. Ele cai e acaba batendo a cabeça e perde completamente a memória. E ele acaba esquecendo da sua natureza, da sua missão e do seu propósito. E é nesse momento que nasce o guerreiro que a gente conhecemos. Por ele esquecer a sua natureza, ele cria uma nova personalidade. Um guerreiro de coração puro. Então Son Gohan cria ele como se fosse seu neto. Ensina para ele valores, ensina para ele o que é ser humano, ensina para ele o que é responsabilidade. Aqui começa a maior transformação das histórias dos animes. O início da aventura. Me chamo Son Goku, mas eu prefiro que me chame de Goku. E você? Bulma. Anos se passam e Goku começa a crescer por ali. Isolado, vivendo na montanha, sem conhecer o mundo. Na visão dele, ali já era o mundo, sem saber que existia muito mais coisas além daquelas montanhas. E aí ele encontra uma garota chamada Bulma, que está procurando as esferas do dragão, que são objetos lendários que, quando reunidos, pode realizar qualquer desejo. Goku já tinha uma delas sem saber. A partir desse momento, a jornada começa. Uma jornada cheia de perigos e descobertas, principalmente de evolução. Primeiras batalhas. No começo, Goku luta de forma instintiva, sem técnica e sem estratégia, mas com um potencial absurdo. Ele enfrenta inimigos, conhece aliados e começa a entender que o mundo é muito maior do que ele imaginava. E é então que ele conhece alguém que mudaria completamente a sua vida. Mestre Kami. Aqui, o Mestre Kami começa a treinar o Goku. Agora ele faz parte da escola Tartaruga. Diferente do que muita gente pensa, o treino dele não era só malhar e lutar. O treino dele era limpar, carregar peso, estilo Karate Kid. E a intenção do Mestre Kami ali era fortalecer o corpo e a mente dele. E isso é muito importante porque o Goku não nasceu forte. Você lembra que ele nasceu sendo um guerreiro de classe baixa e aqui ele começa a evoluir treino após treino. Então, treino após treino, derrota após derrota, ele segue evoluindo. Torneio de artes marciais. Aqui, Goku começa a mostrar quem realmente ele é. Ele enfrenta guerreiros incríveis, passa por desafios intensos e mesmo perdendo em alguns momentos, ele nunca para. Ele nunca desiste, porque essa é a essência do Goku. Não é vencer, é evoluir. O primeiro grande trauma. Nem tudo é só evoluir, nem tudo é só bom. Porque chega um momento que Goku enfrenta algo diferente. A perda. O seu avô Gohan tinha morrido. E aos poucos ele começa a entender que o mundo também é cruel. Inimigos perigosos. A história começa a ficar mais séria. Surgem guerreiros assassinos implacáveis. E pela primeira vez Goku é derrotado de verdade. E ao invés de desistir, ele volta mais forte, mais preparado e mais determinado.
E aí ele consegue vencer tal Pai Pai. Mas logo depois surge Piccolo Daimao. E esse era um demônio, literalmente um demônio. E agora é um inimigo completamente diferente de tudo que ele já tinha enfrentado antes. Agora é uma luta do bem contra o mal. E Goku assume uma responsabilidade enorme: salvar o mundo. E ele consegue, mas não sem um custo. Depois dessa batalha, ele não é mais uma criança, ele cresceu. Mas não só fisicamente, mas mentalmente também. Ele entende o peso das decisões. Ele entende a dor que o mundo pode causar. Aqui ele já não é um garotinho que só achava que existiam as montanhas, mas durante o decorrer da história ele vem criando uma personalidade. E é aqui que ele começa a dar os primeiros passos para se tornar o guerreiro mais forte do universo. Tudo isso que você assistiu agora é só o começo, é a parte 1. Então clica aqui para assistir a parte 2 ou na descrição tá a parte 2. Vambora, te vejo lá!